Graça e paz, irmãos e irmãs. Agora está mais fácil para você convidar pessoas para conhecer a nossa igreja. Não sei se você sabe, desde a última segunda, deveria ser na segunda, mas na terça, o metrô agora está operando em tempo integral, desde da primeira hora da manhã até a última hora, como todas as estações. Então, se você convida alguém, você pode indicar o metrô como ponto de referência para aqueles que utilizam o transporte para chegar. E a gente percebeu hoje, vindo para a igreja, que às 8 da manhã já havia uma movimentação de pessoas andando na região. Então, essa região que tinha poucos pedestres, isso vai começar a ficar muito mais movimentado, irmãos e irmãs. E isso quer dizer que a gente pode orar, né, perguntando: Senhor, quais são as oportunidades que isso pode trazer para nós? Quais são as oportunidades? E a gente ficar atento àquilo que Deus pode nos dar como oportunidades. Ok? Queria convidar vocês, irmãos, nessa manhã, para a gente pensar sobre o tema siga-me no caminho do discipulado. Você já parou para pensar que a gente pode seguir alguém a partir de diversas perspectivas? Você pode seguir alguém por um dia, você pode acompanhar alguém por um período, você pode acompanhar alguém, às vezes, sem ter muita consciência de que você está acompanhando essa pessoa naquilo que ela é e faz. Eu me lembro que, na adolescência, eu acompanhava muitos amigos ou conhecidos, né, para aventuras. E algumas dessas aventuras, hoje, quando eu me lembro delas, eu fico pensando: meu Deus, como é que eu fiz aquilo? Às vezes, de repente, alguém atraente, alguém que tinha boas ideias, alguém que tinha assim: olha, que tal a gente visitar a cidade vizinha para conhecer o movimento lá? E isso sem avisar para minha mãe, isso sem avisar para o meu pai. E a gente ia para a cidade vizinha e, às vezes, passava a noite e chegava no outro dia de manhã. E eu ficava pensando: o que me fazia seguir aquelas pessoas, né? Qual era o poder de atração delas? O que eu realmente estava querendo? E eu me lembro que, ao ouvir o convite de Jesus, eu aceitei segui-lo em 2 momentos. O primeiro momento foi quando eu confessei a Jesus que eu era pecador e eu precisava do perdão. Eu precisava de receber perdão para eu ter paz com Deus. E também eu tinha aquela expectativa assim, né? Ai, meu Deus, e se eu morrer, o que acontece com a minha vida? E eu era criado numa comunidade que falava muito sobre essa história da vida aqui, da vida lá, de céu e inferno. Eu confesso que foi um pouco por medo, assim, né? Então, o primeiro momento que eu decidi seguir a Jesus foi mais por medo. É uma boa razão. Se isso está em jogo, o destino eterno. Mas não deveria ser a melhor razão. A melhor razão para você seguir a Jesus, ou para cada um de nós nos aproximarmos de Jesus, deveria ser o amor. O amor de Deus revelado na cruz. O amor de Deus de entregar o seu único filho para vir a este mundo, morrer em nosso lugar. Mas houve um segundo momento, então, na minha vida, em que eu já era pastor, em que eu já estava casado, e que eu decidi, então, render a minha vida e seguir a Jesus para que Ele fizesse o que Ele quisesse da minha vida. Eu já estava casado, com filhos, e Gisélia estava naquele contexto. Irmãos, o fato é que seguir a Jesus é um chamado para você e eu estarmos em movimento. É um chamado para o crescimento. E aí, como é que você e eu tomamos consciência desse movimento? É interessante pensar, queridos, que tem um autor americano chamado Greg, que ele criou, a partir de uma pesquisa, a noção de que a vida cristã, ou a vida como um todo, possui uma escalada espiritual, ou uma escalada de crescimento. E aí, num determinado momento da sua vida, você ou alguém pode ajudar você a se perguntar: onde
eu estou? Onde você está na sua escalada espiritual? E aí ele criou 4 passos, né? O primeiro passo ele diz assim que há pessoas que estão conhecendo a Cristo. Estão conhecendo o cristianismo, estão se aproximando. E aí essa pessoa, ela eventualmente pode crer em Deus, mas ela não está convicta de quem é Jesus. Ora, na minha adolescência, eu passei a adolescência inteira assim. Era uma família que acreditava em Deus, mas eu não estava convicto a respeito de quem era Jesus. Bem, o segundo passo da escalada é o fato de que muitas vezes você se vê como alguém que está crescendo em Cristo. Você já o conhece, mas agora você está crescendo. Isso quer dizer que naquele momento você percebe que você crê em Jesus e você está buscando saber o que significa conhecê-lo. O outro passo da escalada seria você andar perto de Cristo. Você conhece a diferença que é conhecer alguém e andar perto dela? Andar perto de Cristo na escalada espiritual, queridos, seria você sentir realmente que você está perto de Cristo e você depende da orientação diária de Jesus para a sua vida. Então você pergunta a Deus sobre fazer negócios, sobre escolher carreira, sobre mudar de cidade ou não, sobre eventualmente detalhes da sua vida. Você quer a orientação diária de Jesus. E, finalmente, essa escalada espiritual, irmãos, pode passar de conhecer, de crescer em Cristo, de estar perto de Cristo, para viver uma vida centrada em Cristo. O que seria viver uma vida centrada em Cristo na escalada espiritual? Bom, é quando você e eu, quando a pessoa reconhece que Deus é tudo o que ela precisa na vida. É tudo o que ela precisa. E é um momento que você entende assim, Deus é suficiente. Eu preciso de muitas coisas, mas Deus é suficiente. E aí tudo que você faz é um reflexo do que Cristo gostaria que você fizesse. Agora, mais importante em saber onde você está na escalada espiritual, é saber onde você gostaria ou aonde você quer chegar. Porque muitas vezes Jesus encontrava alguém pelo caminho e perguntava assim, o que você quer? Tinha pessoas que falavam, eu quero ser curado, eu quero andar com você. Outras pessoas diziam, eu não quero nada. Certa vez Jesus falou para os discípulos, os mais próximos, olha, as pessoas vêm, elas recebem alimento, elas recebem cura, elas recebem alguma coisa de mim e depois elas vão embora. E vocês, o que vocês querem? Vocês não querem ir também? E Pedro falou assim, não, Senhor, para onde nós vamos? É o Senhor que tem palavras de vida. Queridos, eu quero convidar vocês nessa manhã para a gente olhar para o texto de Mateus, no capítulo 16, para a gente aprofundar um pouquinho mais essa visão do que Deus quer de nós quando Ele diz, siga-me, mas no caminho do discipulado. Você pode seguir a Jesus como membro da igreja. Você pode seguir a Jesus como frequentador desse lugar. Mas, provavelmente, Deus quer que você siga-o no caminho do discipulado, no caminho mais próximo, no caminho mais íntimo. Mateus capítulo 16, vamos para o verso 21. Eu ia pegar apenas do verso 24 para frente, mas vamos voltar no verso 21, que diz assim, eu estou lendo na ARA, a versão revista e atualizada. Desde esse tempo,
começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Verso 24, então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me, porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que há alguns dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Palavras do Senhor Jesus. Que Deus abençoe, queridos, o texto sagrado e que Ele possa falar ao nosso coração. Bem, vejam só o verso 24. O verso 24 tem a palavra então. O que quer dizer esse advérbio então? Né? Tem a ver com, quando você diz assim, então, você está se referindo a alguma parte da conversa que já estava em andamento, né? Eu não chego para você na porta da igreja e digo assim: então, Edson, então, João. Aí você vai falar: o quê? Não, eu tinha que ter uma conversa anterior, né? Quando Jesus diz então, ou quando o texto bíblico diz então disse Jesus aos seus discípulos, ele está se referindo à conversa do verso 21 ao verso 23, ao que ele disse anteriormente. Quando Jesus diz que se alguém quer vir após ele, se alguém quer segui-lo, ele está se reportando à conversa que começou no verso de número 21 e 23. E é interessante que Jesus havia colocado duas questões para os discípulos, como se fosse ali um exame, né? Peraí, deixa eu entender em que momento da vida estão os discípulos. Eles já estão caminhando comigo há muito tempo, eles já viram o meu ensino, eles já viram eu orar por pessoas, eles já viram eu alimentar multidões, eles já viram vários milagres. Agora eu queria saber em que momento eles estão. Uma provinha ali fora, uma provinha que não foi marcada, né? A primeira coisa que Jesus tenta entender e examinar na vida dos discípulos, no caminho do discipulado, foi: a quem vocês dizem que eu sou? Isso está lá, ainda no capítulo 16, no verso de número 15, né? Mas continuou ele: quem dizeis que eu sou? Gente, essa pergunta é muito importante para quem quer ouvir o chamado de Jesus para caminhar com Ele. Quem você diz que Jesus é? Quem Jesus é para você? Interessante, né? Não era exatamente uma classe, né? Mas sempre há aqueles que respondem primeiro, né? E aí Pedro levantou a mãozona e falou: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E parece que houve aquele silêncio, assim, parece que a resposta foi satisfatória, mas, ao mesmo tempo, Jesus disse: olha, Pedro, não foram as suas capacidades humanas que te deu condições de dizer que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo. Foi o próprio Deus que revelou. Foi o próprio Pai que te comunicou essa verdade. Gente, quando nós entendemos que Jesus é o Filho de Deus, foi o próprio Deus, por meio do Espírito Santo, que nos comunicou essa verdade.
Olha, você pode nascer numa família cristã, você pode nascer em países de tradição cristã, você pode observar algumas datas do calendário cristão, mas quando você entende que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, foi o próprio Deus que soprou isso em você. Depois você vai compreender melhor o que isso significa ou não, mas essa foi a situação. Bem, o segundo exame que Jesus colocou ali rapidamente para os discípulos, foi o fato de que ele disse assim, olha, eu tenho um caminho, eu tenho uma jornada, eu tenho uma missão de vida, e vocês precisam vir comigo. Gente, vamos combinar, se você está convidando alguém para fazer uma viagem com você, primeiro, ela precisa saber quem você é, ou pelo menos deveria, e saber qual é o caminho que vocês querem tomar, qual é o destino, qual é a direção. E é isso que Jesus estava falando com os discípulos. Olha, eu gostaria que vocês tivessem clareza sobre qual é o meu caminho. E aí, queridos, ele vai dizer no verso 21, que ele começa a falar com os discípulos e mostrar que era necessário eles seguirem para Jerusalém e sofrer muitas coisas nas mãos dos anciãos. Em outras palavras, Jesus estava dizendo assim, ó, o ápice da minha missão, o centro de tudo aquilo que eu sou e vim fazer na terra, vai acontecer. Eu estou indo para Jerusalém e vocês precisam vir comigo. E aí, queridos, o convite para seguir a Jesus coloca-nos diante de 3 exigências. E a primeira exigência de Jesus para quem deseja segui-lo é: você e eu precisamos responder quem Ele é. Quem é Jesus para nós? E qual é o caminho que Ele nos convida a percorrer? Vocês já pararam para pensar nisso? Certa vez eu estava conversando com um amigo e ele falou assim, uma vez eu perguntei para o meu filho, por que você vai na igreja? Ele falou, pai, eu vou porque eu participo lá do louvor. E naquela época eu também olhei para a minha própria vida. Por que eu ia na igreja na adolescência? Porque meus pais me levavam. Por que eu comecei a procurar a Deus aqui em São Paulo sozinho? Porque eu estava passando por solidão, não tinha família, não tinha amigos. Mas houve um momento em que eu falei, não, agora eu quero Deus por causa do seu amor, por causa do seu chamado, por causa de quem Ele é o Filho de Deus, Ele é aquele que morreu por mim, Ele é aquele que me amou, mesmo eu não sendo merecedor. Ele é aquele que me convida para um caminho mais excelente. E, queridos, quando eu fiz essa decisão, muitas perdas aconteceram na minha vida, mas muitos ganhos também aconteceram na minha vida. Quem Jesus é, nos coloca, queridos, à prova diante da vida e da realidade. E é esse o ponto que eu gostaria que vocês pensassem nessa manhã, né? Quem nós dizemos que Jesus é para nós, vivendo na época que nós vivemos, com todas as complexidades que esse tempo exige? Pedro respondeu pelo grupo. Às vezes a minha família respondia por mim, dizendo, não, nossa casa toda é cristã. E eu falava no coração, não sei não. Na primeira chance que a senhora me der, mãe, eu vou, pular no mundão aí, quero ver o que tem lá. E eu guardava no coração essas coisas. Eu sabia que em algum momento eu teria que dizer quem era Jesus para mim. Em alguns momentos eu estava numa festa, eu estava numa balada, eu estava em algum lugarzinho lá, na época não chamava de balada, né? Vocês sabem o que é. E alguém me identificava. Uai, Daniel, você não é crente? Falei, não, eu ando com a minha mãe na igreja de vez em quando. Eu ando, rapaz, mas tu é sim, tu é umas 2, 3 vezes por semana na igreja. Não sou não, rapaz. E aí eu já saía, já ia pegar uma bebida, já ia. Pedro perdia para mim naquelas noites. Se perguntasse, não somente 3 vezes, eu ia dizer, não, eu ando com os crentes, a minha família é crente, você não está sabendo.
Queridos, a verdade é que em algum momento você vai precisar responder quem é Jesus para você. Qual é o tipo de relação que você tem com Ele? Qual é o tipo de resposta que você dá para o fato de que Deus te amou de uma maneira tão profunda que Ele entregou o seu próprio Filho para vir a este mundo em nosso lugar? Então, queridos, o resultado desse exame na vida dos discípulos, inicialmente foi interessante. Eles reconheceram e confessaram que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Salvador. Agora, já no segundo exame, quando Jesus diz, olha, o meu caminho é seguir para Jerusalém, o meu caminho é seguir para a cruz, o meu caminho é experimentar a entrega, o meu caminho é fazer a vontade do Pai, o meu caminho é a morte. Aí Pedro falou, opa, peraí, não, o verso 22 vai dizer assim, que Pedro chama Jesus à parte e dá uma bronca nele, reprova ele, e diz assim, tem compaixão de ti, Senhor, tem compaixão de ti. Isso de modo algum acontecerá. E os comentaristas, ao falarem sobre essa expressão, eles querem dizer assim, né, a respeito de Jesus, olha, você não precisa passar por isso, não pense isso a respeito de você. E então, queridos, na cabeça de Pedro e na cabeça de muitos dos discípulos ali, não combinava dizer que Jesus era o Cristo, que Jesus era o Filho de Deus, porque eles esperavam um Jesus que viria reinar sobre Israel, um Jesus que viria se colocar contra o Império Romano, que iria acabar com as injustiças, que iria redimir o povo de Israel, e agora Jesus diz, não, eu estou indo para Jerusalém e eu vou morrer. Não combinava na cabeça de Pedro. Então, num certo sentido, Pedro, né, ele com a cabeça humana, ele fala, não, Senhor, isso não vai acontecer, isso não pode acontecer. Queridos, a verdade é que naquele momento, a proposta de Pedro, embora parecesse piedosa e humanitária, ele não cogitava das coisas de Deus, mas ele cogitava das coisas do coração do ser humano. Pensem bem na história de Pedro. No mesmo capítulo 16, no verso 15, alguns versos atrás, ele está numa conexão com Deus, ele está cogitando das coisas de Deus, Deus está falando com ele, e diante da pergunta de Jesus, ele é aquele que tem essa compreensão para dizer, Jesus, tu é o Cristo. Pouquinho adiante na conversa, ele já está dizendo, não, Senhor, o caminho do Senhor não é bom. Venha pelo meu caminho. Pedro quis tomar a dianteira, e ele tomou a dianteira, se colocou à frente de Jesus, e quando no verso de número 23, Jesus se volta para ele e diz, arreda, a tradução também pode ser assim, vai para trás de mim. Deixa eu liderar, deixa eu continuar dizendo para vocês como que é andar no meu caminho e não se coloque à frente. Essa é a noção, queridos. A fala de Pedro aqui sugere, Senhor, não sigamos o teu caminho, mas segue tu o nosso caminho. Ô, gente, vamos combinar. Quantas vezes a gente não dá palpite assim, né? Quando alguém está indo por um caminho, você fala, por que você está indo por esse caminho? Não, vamos pelo outro caminho. É o que Jesus está passando aqui na mão de Pedro. Jesus está ouvindo de Pedro assim, não siga o teu caminho, Jesus, siga o nosso. Agora vejam só, queridos, para que a gente possa seguir a Jesus no caminho do discipulado, no caminho de andar com Ele, a gente precisa não somente declarar no íntimo do nosso coração, por fé, que Ele é o Filho de Deus, mas que Ele conhece o melhor caminho. Ele conhece o melhor caminho. E a resposta de Jesus foi dura. A tua sintonia, Pedro,
não é com o Pai, mas é com o tentador. Isso mostra que pessoas que caminham com Jesus, em algum momento, elas podem perder a sintonia com Deus e deixar com que as suas próprias convicções queiram guiar a sua vida. Às vezes eu faço declarações que demonstram claramente que eu tenho sintonia com Deus. Em outros momentos eu faço declarações que Deus fala, Daniel, eu não estou contigo não, rapaz, para trás, vem para trás. Arreda, fica atrás. É interessante que lá, em Mateus, no capítulo 4, quando Jesus passa pela tentação no deserto, e ele está diante de Satanás, ele pede para que Satanás se afaste. Nessa situação com Pedro, ele não está falando para Pedro se afastar. Ele está falando para Pedro simplesmente ficar atrás dele e seguir a sua liderança. Jesus jamais vai falar para mim e para você nos afastarmos dele. Mas ele vai dizer, deixa eu ficar na frente. Deixa eu ficar na dianteira. Eu sei que você é uma pessoa de opinião. Eu sei que você é uma pessoa proativa. Eu sei que você é uma pessoa determinada. Mas deixa eu liderar. A resposta de Jesus é amorosa, queridos. Ela volta para a posição do discípulo para dizer assim, não que eu queira guiar o teu caminho, mas deixe ser liderado pelo meu Espírito. A segunda exigência, queridos, para a gente seguir no caminho do discipulado, é que a gente precisa dar passos que nos farão andar no caminho da entrega. Eu disse para vocês, né? Meu primeiro encontro com Jesus e para segui-lo era por medo do inferno. Senhor, perdoa os meus pecados aí, porque se eu bater as botas de hoje para amanhã, eu estou garantido. E Jesus falou, não, eu tenho mais para você, eu tenho uma vida de amor, uma vida de abundância, e você nem sabe quanto tempo você vai viver, você vai ficar um tempinho aí. Então, quais são os passos que eu poderia dar, que me fariam, então, andar nesse caminho da entrega? O texto no verso 24 vai dizer, olha, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. E olha, é interessante, se alguém quer vir após mim, porque Jesus não obriga ninguém a ir após ele. Mas se eu quero e se nós queremos ir após Jesus, então há passos que a gente precisa dar no caminho da entrega. E vamos combinar, né, gente? São 3 passos que Jesus fala aqui, muito radicais. Negar a si mesmo, tomar a cruz e segui-lo, são passos radicais. Aliás, eu diria, passos impossíveis de serem dados sem a própria ação de Deus em nós. Passos impossíveis de serem dados por qualquer ser humano. É o próprio Deus que convida e é o próprio Deus que coloca fé em nós. Que coloca aquele deslumbramento, né? Ou mesmo que a gente não entenda, como eu disse, né? Às vezes a gente tomava a decisão de seguir alguém assim, sem conhecer bem a pessoa, sem saber a complexidade daquela decisão. Bem, negar a si mesmo, literalmente, queridos, significa recusar a pensar ou em mostrar preocupação por si mesmo. Imagina se Deus tivesse nos criado e tivesse dito assim, todas as preocupações que você vai ter nessa vida, você mesmo precisa cuidar delas e você mesmo precisa dar respostas para elas. Gente, Deus sabia que nós não poderíamos dar conta disso. Recusar a pensar ou mostrar preocupação por si mesmo é entregar todas as nossas preocupações a alguém que pode dar conta delas. No caso de Pedro, isso significa não preocupar-se com a sua autopreservação e a segurança própria. Porque ele pensou, a gente vai para Jerusalém, você vai ser entregue na mão desses homens e nós também seremos. Então ele tinha que se desvencilhar disso. Essas preocupações ficam atrás na fila de prioridade. Jesus é o compromisso que ele deveria ter em primeiro lugar. Gente,
Quantas preocupações a gente coleciona até a gente ganhar confiança para negar a nós mesmos. Às vezes a gente fica preocupado, o que a pessoa vai pensar se eu disser que eu sou um seguidor de Jesus? O que a pessoa vai pensar no meu trabalho se eu disser que eu sou não apenas um seguidor de Jesus, mas tomo decisões baseadas na Bíblia? Eu estava na faculdade em 2013, fazendo História, e às vezes a gente ia lá almoçar, e o pessoal, e um belo dia, não tem como, né? Você não pode ficar se escondendo, né? Embora eu não cheguei lá com a carteirinha dizendo no primeiro dia, sou pastor, eles perguntavam, o que você é? O que você faz? E eu disse, sou pastor. Mas você crê na Bíblia? Uma das meninas disse, você acredita na Bíblia? Ela não estava dizendo amém, não, ela estava dizendo assim, que tolo. Ela falou, não acredito, assim, eu esperava mais de você parecia que tinha algumas ideias que dava para aproveitar. Porque eu conversava sobre vários assuntos, né? E aí eu vi que eu estava ali na escalada dela, se eu estava batendo no 6,5, 7, com tendência a ela me pontuar como 8, caiu para uns 3 ou 4, né? Ela falou, nossa, eu vi na cara dela a decepção. Queridos, tomar a cruz, estar preparado para enfrentar o sofrimento e até a morte. Há muitas cruzes que aparecem na nossa vida. Há cruzes que nós levamos, nós suportamos. Há cruzes que parecem ser insuportáveis. E assim como Jesus, no caminho do Calvário, apareceu a alguns amigos e ajudou o próprio Cristo a levar a cruz. Deus te coloca na igreja para que pessoas ajudem você a levar a sua cruz eventualmente. Uma doença incurável, uma situação que não vai se resolver do dia para a noite. Há muitas oportunidades da igreja ser aqueles que, como Simão, tomou a cruz de Jesus e ainda caminhou um pouco até a chegada próxima ao Calvário. Seguir a Jesus aqui, querido, significa, então, acompanhá-lo como alguém que toma a nossa frente e determina a direção e a rota de deslocamento. Veja só, seguir a Jesus como uma decisão radical significa que, Senhor, eu não estou entendendo dessa maneira, mas eu vou confiar na Tua sabedoria que é maior do que a minha. Queridos, quando a gente fica muito preocupado com essas questões, é como diz o verso 25, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem a perder, por minha causa, achá-la-á. Queridos, é Deus nos chamando para encontrar nele e somente nele a satisfação para a nossa vida. Jesus inverte aqui a cogitação humana do verso 23, e ele desafia-nos a crer que o seu caminho, embora possa levar momentaneamente a um sofrimento e levará-nos à morte do eu, é o caminho de vida. É o caminho de vida. Vocês sabem qual era o meu principal, a minha principal fuga, ou principal medo na adolescência, quando eu poderia ter aproveitado aquele momento singular da minha vida para abraçar Jesus e segui-lo, era que eu não queria perder os amigos, eu não queria perder a aprovação dos amigos, eu não queria perder aquele ambiente social, eu não queria perder as pessoas com quem eu pudesse fazer alguma coisa. Para mim, a ideia de viver sozinho era terrível. E eu não tinha em casa um ambiente de muito acolhimento afetivo. Então, eu precisava de buscar isso fora. No Evangelho de Mateus, queridos, o único que pode realizar o ato de salvar é Jesus. Nós não podemos salvar a nossa própria vida. A gente não pode se cercar de todas as situações da vida a fim da gente encontrar satisfação. As duas únicas vezes que aparece o verbo usado para descrever a ação humana nesse texto, ele indica a impossibilidade de você e eu nos salvarmos.
No capítulo 19, no verso 25, vai dizer assim: ouvindo isso, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? E também, além disso, Jesus, o único que pode salvar, optou por não salvar a si mesmo. Vocês já pensaram que ideia, que coisa? Jesus, que podia salvar a si mesmo, não salvou a si mesmo, não salvou sua pele. Ele se entregou à vontade do Pai em favor da humanidade. Por mais contraditório e impossível que pareça, que possa parecer, queridos, o caminho de Jesus é o caminho do sofrimento e morte, mas é o caminho que Ele nos convida a segui-lo. É o caminho de nós deixarmos de lado os nossos próprios interesses e viver em Jesus e para Jesus, o caminho de matar o nosso senhorio, o caminho de deixar o senhorio de Cristo aparecer na nossa vida. Querido, você sabe por que as pessoas não abraçam a Jesus no seu desejo de segui-lo? Porque nós não queremos abrir mão de quem é que dá as ordens sobre a nossa vida. É simples assim. É simples assim. A gente quer que Jesus esteja conosco. Todas as pessoas querem a presença de Jesus na sua vida. Todas as pessoas querem a presença de Jesus ao seu lado. Mas eles dizem assim: Senhor, entra aí, senta no carona. Estou aqui dirigindo. Para onde você quer ir? A gente quer dirigir a nossa vida e Jesus no carona. E Jesus diz: não, eu tenho um caminho excelente para você, eu tenho um caminho melhor, e por mais atraente que isso pareça, queridos, esse caminho não é o caminho mais excelente diante de Deus. É por isso que só é possível segui-lo pela fé, é por isso que só é possível segui-lo a partir de uma relação de confiança total em quem Jesus é e no caminho que Ele nos propõe. Pela confiança nas suas promessas, pela confiança e obediência concreta nele. E aí eu já vou para a terceira e última exigência para a gente encerrar nessa manhã. Qual é a terceira exigência, queridos, para você e eu seguir a Jesus no caminho do discipulado? Olhe e trabalhe para frutos que permaneçam. É interessante que quando se diz aqui, no verso de número 26, que aproveitará o homem, que aproveitará o ser humano, se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que você daria em troca da sua alma? Quanto você pagaria pela sua alma? Quanto nós pagaríamos pela nossa alma? O verso 27 vai dizer: porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Queridos, o contexto aqui é de morte e vida. Indica que a expressão alma significa não uma parte constituinte do ser humano, conforme lá a filosofia grega do mundo interior, mas o ser humano como um todo. O ser humano como um todo. O que você daria, não apenas as suas emoções, mas de tudo que você é? A cogitação humana aqui, queridos, é a gente ir na frente de Jesus. Senhor, faz parte da minha vida, mas assim, não faça muito não, deixa comigo, eu cuido, você aparece quando eu precisar. Quando eu tiver um problema que eu não puder resolver, aí eu te falo. Essa é a cogitação humana, que pode resultar, queridos, em benefícios e ganhar muitas vantagens, mas resulta ao mesmo tempo em perder a si mesmo. Em perder a si mesmo. O verso 27, queridos, vai dizer que a proposta de Jesus, ela faz sentido quando se observa que o referencial de investimento na vida que Ele propõe é o julgamento do Pai na glória. Ele vai dizer assim: as promessas reservadas para a glória, tanto a salvação quanto a perdição, olha, elas se tornam coisas menores quando você e eu entendemos que o maior valor dessa vida, o maior valor do discipulado é você
andar com Jesus e ter certeza de que você vai viver com Ele eternamente. E quando você entende isso, você fala, nossa, como que eu posso falar isso para as pessoas? Como que eu posso falar isso para outras pessoas? Como que a gente pode viver isso em comunidade? Como que a gente pode viver isso na igreja em Vila Sônia? Toda pessoa cristã, queridos, toda comunidade cristã tem esse desejo de andar com Jesus e ajudar outras pessoas a andarem com Ele. Então, nessa caminhada, a gente precisa definir apenas algumas coisas. Quem é que está à frente? Quem é que segue atrás? A vontade de quem vai ser feita? Quem é que guia? Quem é que segue? Pedro, ao repreender Jesus, queria dizer, Senhor, Tu vens e abençoa a minha vida. Tu vens e abençoa a minha vida. Eu reconheço e confesso que Tu és Deus, e eu quero o Senhor comigo. Mas eu é quem indico o caminho. Eu é quem sei a vida que eu quero ter. Eu é quem sei onde quero chegar. Eu te perguntaria nessa manhã, irmãos e irmãs, e a pergunta também vem para mim, quais são as convicções e atitudes espirituais que demonstram que nós estamos seguindo a Jesus no caminho do discipulado? Quais são as atitudes, as convicções e as atitudes que mostram que nós estamos na escalada espiritual, passando de um movimento para o outro? Eu estou saindo daquele movimento que eu estou conhecendo a Cristo e eu estou me aproximando de Jesus. E eu estou mais perto de Jesus. Não, agora eu sinto que a minha vida está mais centrada nele. Você sabe quem é Jesus e o seu caminho. E você precisa responder nessa manhã ao convite do Senhor. O convite do Senhor é um caminho de entrega, é um caminho de renúncia, é um caminho de tomar cruzes, é um caminho de abraçar a missão de Jesus. É o caminho de ajudar pessoas a crescer nesse mesmo caminho, como novos discípulos. Eu quero te convidar a fazer parte daquilo que já está acontecendo na igreja. Nós temos vários grupos de discipulado se encontrando, e novos grupos serão abertos a partir da primeira semana de junho. Isso quer dizer que alguém pode ajudar você a se perguntar continuamente, onde você está? Onde você quer chegar? E se você for muito sincero em algum momento e dizer assim, eu não quero chegar em nenhum lugar, ou pelo menos eu não quero andar nesse ritmo agora, você não vai ser desprezado, você não vai ser jogado fora. Nós podemos e devemos desejar muitas coisas, queridos, mas o chamado de Jesus para andar com Ele e convidar outros para segui-lo de perto, essa é a nossa principal missão neste lugar. E eu tenho certeza que Deus está falando com você nessa manhã. Deus está falando com você que tem muitos anos que já caminha com Ele, mas para caminhar mais de perto. Deus está falando com você que talvez está indeciso e perguntando, será que eu entro mesmo nesse negócio de caminhar perto de Jesus? Deixe que Ele sonde o seu coração e responda. Caminhar com Jesus é um projeto extraordinário de vida. É fácil? Não. Se fosse fácil, todo mundo caminhava. Mas é um caminho que Ele mesmo sustenta você e a mim pelas suas mãos. Eu quero convidar você para orar. Eu quero convidar você para entregar-se a Deus. Eu quero convidar você para dizer, Pai, eu atendo esse convite. O Senhor está falando comigo, Teu Espírito está falando comigo. E eu quero procurar uma outra pessoa na igreja para me ajudar a crescer nesse caminho. Eu quero, durante a semana, ou durante essas 2 próximas semanas, investir tempo na oração para responder aquilo que o Senhor está me falando hoje. Queridos, não é na nossa força, é o Espírito Santo que nos capacita a crer no chamado de Jesus. É Ele que nos possibilita suportar a pregação. É Ele que nos faz perceber onde nós desviamos do caminho
e nos conduz ao arrependimento. É Ele que nos leva à confissão. É Ele que nos consola com o perdão e nos impulsiona a viver essa nova vida a partir do chamado. E o chamado para ser discípulos, para andar no caminho do discipulado. Eu quero convidar você para ouvir essa música, para que depois, com o coração aberto, a gente possa orar ao Senhor.